Bom, olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Mariana, eu sou professora de biologia e também, né, tenho alguns conhecimentos aí que quero contribuir com vocês aqui na Unicursos para comentar sobre o gabarito, então, dessa prova que foi feita, né, de agente de combate às endemias. Então, eu vou iniciar aqui falando sobre as questões e vou comentar um pouquinho sobre um gabarito preliminar que eu fui desenvolvendo aqui baseado nas alternativas, né. Então, eu vou começar aqui essa prova que eu coloquei aqui nos slides, é uma prova que foi obtida de um dos alunos, então vocês vão ver algumas, anotações, né, mas essa é a forma da gente fazer aqui, essa toda essa análise, né. Então, eu vou iniciar aqui com a questão 41. Eu vou falar então só da parte específica, né, que tem os conhecimentos específicos. Claro que no caso dos conhecimentos específicos aqui, eles estão muito relacionados, caiu muita coisa relacionada ao cargo específico, né, não tanto a parte biológica, mas aqui vou começar com a questão número 41, que ela fala o seguinte: com base nas disposições legais acerca das atividades do agente de combate a endemias, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Então, olha só, uma das atividades típicas do agente de combate às endemias, em sua área geográfica de atuação, é a realização de ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e coleta de reservatórios de doenças. Então, a resposta, ela começa com o verdadeiro, né, a resposta alternativa dessa questão seria a letra B, porque essa inicial aqui é sim uma questão a questão verdadeira, né. Isso porque, as atividades fundamentais para o controle da prevenção aí de doenças transmitidas por vetores como a dengue, a malária, a leishmaniose e outras endemias, faz parte da atividade do agente de combate às endemias. Então, a pesquisa entomológica, ela está relacionada com a pesquisa de, analisar vetores que são insetos, principalmente, né. No caso da malacológica, ela tem análises aí de moluscos, tá, então moluscos aí que são, agentes, hospedeiros intermediários de doenças como a esquistossomose, e a coleta de reservatórios de doenças também é muito importante. Então aqui eu coloquei algumas informações para vocês, pesquisa entomológica, né, de vetores, insetos vetores, que transmitem doenças, que aí envolve mapeamento de criadouros, coleta de amostras e realização de ações de controle. Malacológica, estudo dos moluscos, que são hospedeiros intermediários de parasitas. E aí não tem a coleta de moluscos em ambientes aquáticos para realizar algumas análises. E a coleta de reservatórios de doenças é aquela que tem, uma forma de identificar e coletar animais que podem ser portadores ou reservatórios de agentes que podem causar determinadas doenças, tá. Na segunda questão, que é o agente de combate às endemias, poderá participar, mediante treinamento adequado, da execução, da coordenação ou da supervisão das ações de vigilância epidemiológica ambiental, também é verdadeira, tá. Isso está previsto aí na Lei Federal 11.350 de 2006. Então, existe realmente um treinamento para os agentes que é para identificar os criadores de vetores, coletar informações, conscientizar a comunidade e várias outras atividades para supervisionar, para coordenar essas atividades em campo, né. E na terceira a terceira parte, né, que é a terceira afirmativa, entre as atividades do agente de combate a endemias, está o desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde, que também é uma questão verdadeira, porque essas atividades que está descrita aqui são atividades fundamentais no trabalho dos agentes de combate a endemias, tá. Faz parte aí a conscientização e participação da comunidade, né, para que a comunidade participe, né, elas são essenciais para o sucesso das estratégias do combate às endemias e também visam capacitar a comunidade
para tomar as medidas preventivas nos controles das doenças, né. Então é isso que está escrito nessa afirmativa aí, desenvolvimento de ações educativas e mobilização da comunidade, porque sem a atuação da comunidade, realmente é bem mais complicado fazer algum tipo de prevenção, né. É praticamente, não tem como fazer essa prevenção se não tiver o auxílio da comunidade. Então tem que ter a mobilização. Então, alternativa letra B. No caso dessa aqui, questão 42, um agente de combate a endemias que manipula inseticidas e os equipamentos necessários à sua aplicação está mais exposto a riscos. Bom, vamos pensar que inseticidas são componentes químicos que são direcionados para matar insetos, né? Por isso que tem esse nome. Então, eles têm componentes químicos que podem prejudicar tanto o inseto quanto também o ser humano, né? Então, por isso os equipamentos necessários à sua aplicação são necessários para combater os riscos, né, para prevenir os riscos químicos que são, que são riscos, que podem ocorrer com a manipulação dos inseticidas. Já na 43, com base na Política Nacional da Atenção Básica, uma das atribuições comuns aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias é. Então, nesse caso, ele está sendo bem é uma questão bem direcionada, né, que ele fala o seguinte, com relação a agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Então, os agentes comunitários de saúde têm enfoque mais amplo aí na promoção da saúde e atenção primária, que é principalmente para a prevenção das doenças, já os agentes comunitários de saúde perdão, os agentes de combate a endemias, eles têm um foco mais específico aí para identificar e controlar as doenças que são transmitidas por vetores, né. Então ambos têm um papel muito crucial na atenção básica da saúde, na prevenção de doenças, mas eles têm aí uma separação de funções. Mas existe sim uma função que é comum aos 2, que é justamente a orientação da comunidade sobre os sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e medidas de prevenção, perdão, medidas de prevenção individual e coletiva. Então, essa função ela é comum para os 2 agentes, né, e só que esse restante aí que está falando na questão, eles são direcionados mais para o agente de saúde, que pode ver aqui que é informar o usuário sobre datas e horários de consulta, aferir pressão arterial, no caso registrar para fins de planejamento, ações de saúde, indicar a necessidade de internação hospitalar domiciliar, isso costuma ser direcionado para os agentes de saúde. Então a única alternativa que mostra o que pode ser feito tanto pelo agente comunitário de saúde quanto para o agente de endemias, né, de combate às endemias, é o que está escrito na letra E. Bom, já na 44, essa aqui tá difícil de ler, muito, muito difícil, tá? Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Mas basicamente está escrito: "Considerando as disposições legais, né, acerca das atividades dos agentes de combates a endemias, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas". Tem várias desse tipo aí no meio da prova, né, verdadeiro ou falso, e essas daí acaba dando uma certa pegadinha, né, levando a uma confusão quando a gente lê. Mas vamos lá. A primeira fala o seguinte: "O agente de combate a endemias deverá frequentar cursos bienais de educação continuada e de aperfeiçoamento?". Verdadeiro, tá. Esses cursos têm o objetivo de manter aí os agentes atualizados, para que eles possam, então, melhorar as práticas e as técnicas, aprender novas técnicas de combate a endemias, e isso está lá na lei federal também, de número 11.350 de 2006, né, então é verdadeira. Então, no caso, a resposta é a letra C, porque a segunda parte, né, é vedada a atuação do agente de combate às endemias fora da sua área de residência? Não exatamente, tá. Não é estritamente vedada, tá. Então,
fora da área de residência, mas a atuação principal é realmente onde o agente reside. Isso porque o trabalho é mais eficiente se ele trabalhar ali no local, onde ele conhece, né, um local onde reside que o agente tem mais conhecimento. Mas, a atuação primária vai ser realmente dentro da área da sua residência, mas ele pode ser direcionado, em casos excepcionais, para outros locais, tá, então não é vedada essa atuação, por isso essa afirmativa é falsa. Já a terceira, que é a jornada de trabalho dos agentes de combate a endemias, deve ser integralmente dedicada às ações ao serviço de promoção da saúde, de vigilância epidemiológica e ambiental e de combate às endemias, é realmente uma afirmativa verdadeira, né. Aqui eu coloquei de novo para que vocês saibam que é a letra C, mas aqui novamente, coloquei para vocês com relação à afirmativa, terceira afirmativa. Então é verdadeiro, certo? Né, a jornada de trabalho tem a ver justamente com essas ações, e a resposta foi a letra C, sendo verdadeiro, falso, verdadeiro. Já na questão 45, um dos requisitos legais para o exercício da atividade de agente de combate às endemias é ter ensino médio completo. Porém, a lei prevê que, quando não houver candidato inscrito que preencha esse requisito, poderá ser admitida a contratação de candidato com o ensino fundamental. Nesse caso, esse candidato deverá comprovar a conclusão do ensino médio no prazo máximo de, lá de acordo com o que está escrito na lei federal, a comprovação de conclusão do ensino médio é de no prazo máximo de 3 anos, a partir da data da admissão. Portanto, nesse caso, a resposta é a letra D de dado, tá bom? Algumas pessoas podem confundir, né, mas eles deixam realmente um tempo bem grande para finalizar o ensino médio. No caso da 46, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde, é possível interromper o ciclo de vida do Aedes aegypti com apenas uma ação semanal de controle mecânico. Isso é possível porque o ciclo de vida do mosquito do ovo até a fase adulta leva em torno de, do ovo, então, para vocês saberem, as fases de desenvolvimento do Aedes aegypti, ele inicia primeiro com os ovos, né? Os ovos são depositados pela fêmea, os ovos eles eclodem e deles saem larvas. As larvas então viram pupa e a pupa, dentro da pupa ocorre a metamorfose aí da larva para o indivíduo adulto, certo? Então existe todo esse ciclo de vida do Aedes aegypti, e esse ciclo ele dura em torno de, no caso na letra D, né, de 7 a 10 dias, né, pelo menos de acordo com algumas informações, porém isso, depende de vários fatores, como a temperatura e a disponibilidade da água, então pode variar aí nesse período, mas costuma ser entre 7 e 10 dias, tá, todo essa fase, todo o ciclo, né. Então condições favoráveis, o ciclo pode ser concluído em aproximadamente, de aproximadamente 8 a 10 dias. Já na questão 47, fala o seguinte: ações como drenagem, retificação de criadouros são consideradas medidas de controle. Pensem que drenagem e retificação de criadouros, tá? São duas ações que são físicas, tá? São físicas. Então, a drenagem, por exemplo, é uma remoção da água acumulada em áreas propícias a reprodução do mosquito, então é uma remoção com canais de escoamento, sistema de drenagem, valas e outras estruturas, tá. Então é como se fosse realmente sugar a água que está parada. Já no caso da retificação de criadouros, né, aqui eu coloquei a resposta, ela apareceu antes, que seria o mecânico, né, a retificação de criadouros é modificar ou eliminar, locais que possam acumular água parada. Então, no caso, é corrigir problemas em calhas, ralos, tambores de água sem tampa adequada, tá? Que é uma remoção um pouco mais simples do que a drenagem, mas tanto um quanto o outro, como eu coloquei aí, envolve uma remoção mecânica, tá? Não é química, não é biológica. A química seria colocar substâncias, biológica seria utilizar talvez micro-organismos, mas essas remoções não ocorrem de uma forma,
frequente, tá, não é frequente. O frequente realmente é essa remoção mecânica que no caso da resposta 47, letra E. Já na 48, isso aqui também está muito difícil de ver, né, vou tentar ler aqui. Os municípios são categorizados por, 2 estratos em função da presença ou não do vetor Aedes aegypti, ou uma outra espécie de Aedes que eu não consigo ler aqui no momento. E no caso dos municípios não infestados, que seria o extrato R, eh uma das atividades preconizadas, é isso, né, uma das atividades preconizadas nesses municípios, e aí mostra algumas opções. Como é um município não infestado, existem algumas opções aqui que não faz muito sentido. Por exemplo, visita domiciliar bimestral em 100% dos imóveis? Não tem essa necessidade, já que o município não tem uma alta taxa de manifestação, né, de infestação de dengue, né, no caso do Aedes aegypti, né, de infestação dessas doenças causadas por esse vetor, ou melhor, transmitidas, né, por esse vetor. E a realização do bloqueio de transmissão, quando necessário, também não é uma opção viável num município não infestado. Levantamento de índice amostral em ciclos quadrimestrais, aí tem a opção pesquisa larvária amostral bimestral ou 4 levantamentos rápidos de índices entomológicos ao ano, e ainda pesquisa larvária nos pontos estratégicos em ciclos quinzenais com tratamento focal e ou residual. Então, no caso, a resposta é a letra C, que é o levantamento de índice amostral em ciclos quadrimestrais. Então, é aquilo que eu falei, é só você pensar que é uma cidade que ela não está infestada, né? Ela é considerada de extrato R, não tem infestação, né, não tem uma quantidade grande de casos da doença, então não tem necessidade de ficar fazendo um levantamento, em tempos curtos. Por isso, você fazendo um levantamento aí em ciclos quadrimestrais, então de 4 em 4 meses, já é o suficiente por ter essa classificação, tá. Nos outros ele fala de uma forma de pesquisa mais, em menos tempo, né, então isso não seria direcionado para um município não infestado. Já 49 fala que, de acordo com os parâmetros sugeridos para a estruturação do controle vetorial, recomenda-se a existência de um agente de combate a endemias para cada. Esse também muito específico, né? Tinha que lembrar daqueles numerinhos. No caso, as diretrizes nacionais aí elas preconizam como ideal, como está escrito aqui embaixo, disponibilidade de um agente para cada 800 a 1.000 imóveis, tá, correspondendo a um rendimento diário de 20 a 25 imóveis por dia. Então, nesse caso, resposta letra D de dado, tá. Então essa daí é questão de diretrizes nacionais, não tem muito o que discutir, né, tinha que saber o que estava escrito lá nas diretrizes. Na 50, fala o seguinte: o conjunto de informações relativas ao vetor, tais como sua distribuição geográfica, índices de infestação e depósitos predominantes, é denominado, tá? Então ele mostra estratificação, pesquisa larvária, delimitação do foco, reconhecimento geográfico e caracterização entomológica. Então, basicamente, na questão, ele fala que são informações relativas ao vetor, ou seja, aquele ser que transmite a doença. Então, para saber como ele se distribui na cidade, né, no local, o índice de infestação, ou seja, quantidade de ovos, né, que são encontrados quando ou da reprodução daquele vetor, e os depósitos predominantes. Então, como está fazendo uma análise das informações sobre o animal em si, e geralmente esse vetor está relacionado com insetos, então esse conjunto de informações é denominado caracterização entomológica. Tudo que é né, essa parte inicial de ento, tem muito a ver com insetos, tá? Está direcionado com o estudo de insetos. Então a resposta aqui seria a letra E, que é a caracterização do vetor. Então, no caso, essa caracterização entomológica, ela tem que ser sempre atualizada para nortear as ações de controle, porque aí tem
pode ser feito através da coleta de ovos, de larvas, pupas, dos mosquitos adultos, e assim vai sendo pesquisado, né, os índices de infestação daquele local. É por isso que tem que fazer essa caracterização. Também pode ser chamada de a verificação entomológica, né, se eu não me engano, também tem essa nomenclatura. Na 51 fala o seguinte: "A metodologia de levantamento de índice amostral é realizada por intermédio de pesquisa larvária, sendo que a unidade básica de amostragem é o imóvel. Para que tenha significância estatística, o Ministério da Saúde recomenda percentuais de amostra de acordo com o número de imóveis da localidade. Sendo assim, em uma localidade com mais de 5.000 imóveis, a proporção de amostra para pesquisa deve ser de, no caso, coloquei aqui para vocês verem a fonte, né, mais de 5.000, 10% dos imóveis, um décimo dos imóveis deve ser coletada a amostra para pesquisa. Isso por quê? Porque quanto maior quantidade de imóveis, gente, precisa ter, uma quantidade um pouco menor de amostras, porque se pegar uma determinada quantidade de imóveis, já vai dar um tanto de amostras adequado, porque tem muitos imóveis, né, então é possível pegar 10% dos imóveis e fazer uma estatística com relação à amostra, né, uma estatística amostral. Já aqueles locais onde tem poucos imóveis, que é o no caso aqui até 400, pode ver que precisa de uma quantidade enorme de amostras, né, porque senão não vai dar a quantidade suficiente para fazer a estatística, né, para que saiba aí o índice de infestação. Então, é basicamente isso, quanto maior a quantidade de imóveis, menor, né, a porcentagem de amostras necessárias. Então, no caso, é a letra A resposta aqui da 51. Já na 52 fala o seguinte: os recipientes com potencial de se tornarem criadouros do Aedes aegypti são classificados em 5 grupos. E aí ele pergunta especificamente, né, essa questão fala especificamente do grupo B, que diz respeito a depósitos. Eu coloquei aqui para vocês, né, no caso, a resposta dessa questão seria a letra B, que é o depósitos móveis, mas eu vou mostrar para vocês por quê, né? Isso porque está descrito lá nas diretrizes que os grupos, as classificações dos grupos são essas, certo? Então, a classificação dos 5 grupos e os recipientes com potencial de se tornarem criadouros, né, em depósitos móveis é do grupo B. Então, de novo, uma questão muito específica que tinha que lembrar o que tinha lá na diretriz sobre, nas diretrizes sobre o grupo B, né? A 53 fala o seguinte: acerca das armadilhas para a coleta de ovos, chamados de ovitrampa, e para a coleta de larvas, que são larvitrampa, do Aedes aegypti, avalie se as afirmativas são verdadeiras ou falsas. Então, fala o seguinte: toda armadilha instalada deve constar de listagem e ter sua localização indicada no mapa croquis de área. Sim, com certeza, tá? Inclusive, aqui já coloquei a alternativa para vocês, que é a letra A, então, verdadeira. A segunda fala o seguinte: a distribuição das ovitrampas deve atender a proporção mínima de uma armadilha para cada 12 quarteirões? Não. A segunda, ela é falsa por causa de um pequeno detalhe, que não são 12 quarteirões, são 9 quarteirões. Só isso. Nossa, aquele momento em que você fala: "Não acredito", né, por causa de uma palavrinha. Então, falsa, tá, gente? Já a última ela é verdadeira, tá, como aqui está colocado, que a inspeção de larva e trampas deve ser realizada semanalmente e a detecção de larvas deve desencadear ações específicas e imediatas para a eliminação do vetor nestes locais. Tá certo, tá? Essa realmente é verdadeira, então resposta letra A. A 54 vem trazendo um pouco sobre a aplicação espacial a ultra baixo volume. Tem como função, então perguntando aqui a função específica do ultra baixo volume. Qual que é a função específica? Eliminação de quê? Nesse caso aqui, a pessoa que colocou essa alternativa está correta, porque o ultra baixo volume é direcionado para a eliminação de fêmeas adultas do Aedes aegypti, tá?
Então, na verdade, o que significa isso, né? Ultra baixo volume é aplicação de defensivo, aplicação de inseticida mesmo, tá? E tem esse nome porque é um volume abaixo de 5 litros por hectare e pode ser em forma pura ou diluída. Então é aquela fumaça que passa, né? Aplicação de inseticida mesmo nessa quantidade, uma quantidade baixa por hectare. Mas é para eliminação das fêmeas adultas, já que elas são realmente o foco aí de transmissão, que é elas que botam os ovos, né, e que picam também e sugam o sangue, de pessoas infectadas, né, então elas são o foco dessa aplicação. Então aqui coloquei para vocês, né, o nome que se dá para aplicação de inseticidas, de defensivos, em volumes abaixo de 5 litros por hectare. Já na 55, fala o seguinte: a equipe de atenção básica de uma determinada área promoveu algumas ações de saúde na comunidade. Essas ações incluíam, entre outras, a realização de exames preventivos do câncer de colo de útero. Esses exames são classificados como ações de. Aí, gente, tem promoção, saúde primária, secundária, prevenção primária, prevenção secundária, prevenção terciária. Então, assim, se é um exame preventivo do câncer de colo do útero, sabemos que é um tipo de prevenção. Mas aí, é primária, secundária, terciária ou quaternária? Então, eu coloquei aqui algumas informações. Primeiro, para vocês saberem, a resposta certa é a letra C. É prevenção secundária. Como assim? De acordo com algumas informações, né, de algumas diretrizes, a prevenção primária é uma medida para evitar o desenvolvimento do câncer de colo do útero em primeiro lugar. Agora, envolve a prevenção secundária, envolve a detecção precoce do câncer de colo do útero nas fases iniciais. Então, é uma detecção precoce. Então, para fazer o exame preventivo, é uma prevenção secundária. A prevenção primária, nesse caso, para o câncer de colo de útero, seria a vacinação, né? Uma forma de prevenir inicialmente. E aí, no caso da secundária, quando já pode ter desenvolvido o câncer de colo do útero, né? Porém, a detectar ele nas suas fases iniciais seria a prevenção secundária, certo? Porque um exame preventivo, ele vai detectar o câncer de colo de útero nas suas fases iniciais e isso ajuda no tratamento, né? Quanto antes iniciar, melhor. Então, por isso, letra C, né? Ao meu ver aqui, nas minhas análises, essa seria a resposta mais correta. Na questão 56, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde, durante uma visita domiciliar com manejo de depósitos e aplicação de larvicida, recomenda-se o uso contínuo, entre outros, do seguinte EPI. Vamos pensar aqui que está tendo uma aplicação de larvicida, que também é uma substância química para matar larvas, né? Tem esse nome, larvicida, para matar larvas. Então, se é uma substância química, precisa ser usado um EPI. No caso, luvas seriam necessárias, mas aqui não tem luva nas alternativas. Então, o ideal, a máscara, né? A máscara também é necessária porque pode sim irritar o sistema humano. Então, no caso, uma máscara hemifacial, e aqui seria a letra B. No caso da facial completa, tá? A facial completa é quando tem uma aplicação maior e não uma visita domiciliar. A visita domiciliar realmente exige máscara hemifacial, que é aquela que cobre parte do rosto, né? M, metade da face. É isso que quer dizer, ok? Na questão 57, fala o seguinte: a exposição ao vírus da raiva ocorre por meio de acidentes causados por animais contaminados. Esses acidentes podem ser classificados como leves e graves. São classificados como acidente leve. Aqui, acidente leve, pessoal, significa que vai ter um acidente superficial. Então, nesse caso, a resposta seria a letra D de dado, que é lambeduras de pele com lesão superficial. Por quê? Porque é leve, tá? Não tem, não tem uma invasão mais interna nos tecidos, né, do corpo.
Então, no caso aqui, lambeduras de mucosas, mucosas são regiões mais internas, no caso que fica ali na parte da boca, na parte do tecido do sistema respiratório, no caso, lambeduras, está se referindo mais à parte da bucal, né, provavelmente. O ferimentos na cabeça, na face ou no pescoço já seriam, então, uma invasão do revestimento superficial. Então, quando você corta a pele, você está já eh, deixando o local disponível para algum tipo de infecção. Então, porque você fez um corte e isso acaba expondo os tecidos mais internos do organismo, tá? Então, qualquer ferimento, aqui no caso está falando, né, no pescoço, na face, na cabeça, já não seria apenas superficial. Ferimentos provocados por morcego também não é superficial, tá? E ferimentos profundos causados por unhas, como o nome já diz, profundo. Então, acidente leve, a parte superficial, lambeduras de pele com essas lesões, tá? Superficiais. Então, aqui eu coloquei uma definição para vocês de que acidente leve são aqueles que não envolvem exposição a patógenos ou micro-organismos que não representam um risco significativo para a saúde. Já na questão 58, difícil de ler essa também, a forma mais frequente de infecção da leptospirose em humanos resulta. Essa daí é só lembrar o que que é uma leptospirose, que é uma doença aí causada por uma bactéria, e é uma bactéria que usa o vetor que são roedores. Tá? Então, roedores eles transmitem a bactéria da leptospirose, que causa a leptospirose, através da urina. Então, realmente é a letra E, essa pessoa que acertou que a forma mais frequente de infecção é a exposição direta ou indireta com a urina de animais infectados, tá? Não tem a ver com água contaminada, né, ingestão de água contaminada, nem ingestão de alimentos, nem contato com a saliva, nem contato com o sangue de animais infectados. É a forma, não que isso não possa acontecer, tem algumas situações que podem acontecer outros tipos de transmissão, mas a forma mais frequente é essa daí, da letra E. A 59 fala assim: a esquistossomose Manson é uma doença parasitária de evolução crônica, cujo principal hospedeiro definitivo é o. E aí a pessoa que fez essa alternativa aqui na 59 errou, tá? Porque não é o caramujo, tá? O caramujo, ele é o hospedeiro intermediário do xistossoma, ou esquistossoma mansoni, que é um animal, né, um verme que ele consegue penetrar ali no caramujo que vive no meio aquático, e dentro do caramujo ocorre a reprodução assexuada, tá, do animal. Então, quando existe um hospedeiro onde ocorre a reprodução assexuada, o hospedeiro ele é intermediário. E aí a larva penetra aí na pele do ser humano, geralmente na parte dos membros inferiores, nas pernas, quando a pessoa passa em lagos, né? E ao penetrar no organismo humano, ocorre a reprodução sexuada, o contato da fêmea com o macho dentro do organismo humano. E quando tem essa reprodução sexuada, com mistura de material genético, o hospedeiro é chamado definitivo. Então, o hospedeiro definitivo é o homem, tá? Que no caso é a letra C, para vocês entenderem um pouco melhor. Já na 60 fala: entre os principais sintomas característicos da chikungunya estão, de novo, tem vários sintomas aqui, difícil saber porque são doenças muito parecidas, mas a chikungunya tem uma característica que ela tem a presença, né, as pessoas desenvolvem uma febre muito alta, tá, não é baixa, é febre altíssima, e aí dor nas articulações, que é chamado de artralgia. Aí você tinha que saber que a artralgia era dor nas articulações, mas eu já ia na alternativa na letra E, só pela febre alta, tá? Então, artralgia moderada e intensa também é um outro sintoma bem característico da doença chikungunya, tá ok? Aqui, aqui dispneia é falta de ar, tá? Se vocês não sabem. E edema leve na articulação até acontece, porém a febre alta é muito característica. A 61
fala o seguinte: a manifestação clínica mais característica da fase aguda da doença de Chagas é qual? A manifestação clínica. O que que é a doença de Chagas, gente? Doença de Chagas é aquela doença que ela é transmitida pelo anófeles, né, a mosquito fêmea, a mosquito fêmea do gênero Anopheles. Ela transmite, então, um protozoário, tá? O protozoário, que é o Trypanosoma cruzi, né. Ai, perdão, gente, tá falando da doença de Chagas. Olha, eu, ó, confundi com a malária. Não, volta, volta, volta. Doença de Chagas, ó. A doença de Chagas, na verdade, ela é transmitida pelo barbeiro, ó. Claro, né, não podia nem falar, pessoal, vocês já estavam percebendo que eu estava falando coisa errada, né. Doença de Chagas é transmitida pelo barbeiro, mas é causada sim pelo Trypanosoma cruzi, que é o protozoário Trypanosoma cruzi. E a manifestação clínica mais característica, no caso, é o edema de face, tá? Então é a letra C. Por quê? Porque o barbeiro, ele tem esse nome, na verdade, porque ele tem o costume de picar na região aqui onde fica a barba, né, no rosto, e aí acontece naquele local, acontece uma inflamação, uma reação do sistema imune que vai, inchar mesmo esse local, vai começar a ficar quente, vermelho, e isso é chamado de edema de face, também conhecido como chagoma em alguns locais, tá, que é justamente uma reação do sistema imune ao micro-organismo que acabou de ser, colocado ali dentro por causa do barbeiro, né. Na verdade o barbeiro ele pica, só que o micro-organismo, né, o tripanossoma, ele sai nas fezes do barbeiro, né, ele pica e ao mesmo tempo ele defeca, e aí quando ele pica, faz uma feridinha, a pessoa coça e ela leva as fezes para dentro da ferida, tá, e isso acaba causando esse edema na face, ok? Então, eu confundi no início, mas é realmente a doença de Chagas tem essa essa estrutura, né, essa característica. Bom, e aí a 62 fala: "Para que o tratamento de hanseníase no caso, né, aqui eles escreveram errado, olha só, é hanseníase, tá gente, multibacilar, seja considerado concluído, o paciente precisa completar", nossa, essa é muito, muito específica, né, mas essa daí é a letra B, de acordo com as instruções aí do Ministério da Saúde, tem que completar 12 doses supervisionadas dos componentes, né, das substâncias químicas que são utilizadas para o tratamento, e tem que completar essas 12 doses em até 18 meses, ok? Hanseníase multibacilar, existem 2, né, tem eu não lembro o nome da outra agora, gente, me perdoe, mas a multibacilar significa que tem uma quantidade muito grande de bacilos, porque a hanseníase, ela é causada por bactérias em formato de bacilos, né, que é o bacilo de Hansen, e esse bacilo, em grande quantidade, ele pode levar ao desenvolvimento, de sintomas mais evidentes da hanseníase, né, e por isso, por ter muito mais bactérias, então o tratamento acaba sendo um pouco mais longo. No caso da 63, ele fala que o reforço com a vacina, com a vacina Covid-19 bivalente, é recomendado para todas as pessoas a partir dos, e aí acertou, né, essa pessoa acertou, realmente é a partir dos 18 anos de idade, né, a bivalente ainda é direcionada apenas para pessoas acima dessa idade. A 64 fala o seguinte: durante a execução de suas atividades, os agentes de combate a endemias estão sujeitos a vários riscos. Assinale a opção que apresenta exemplo de risco físico a que esses profissionais estão sujeitos. Então, o risco físico aí, ó, está falando queda, parasita, bactéria, contusão, radiações solares. Então, veja que queda e contusões são realmente uma ação física, né, de queda, de contusões, mas parasitas e bactérias já são riscos biológicos que envolvem seres vivos. Mas, realmente, os agentes, de combate a endemias sofrem muito com a exposição a radiações solares. E aí seria esse risco físico, né, a letra E. As contusões e quedas são acidentais, né, de vez em pode acontecer? Pode, mas não é o tempo todo. Agora, radiações solares, sempre, né, porque tem que ficar percorrendo aí os locais e acaba tendo esse contato com, né, a radiação o tempo todo.
Já a 65 fala assim, ó: de acordo com as diretrizes nacionais para prevenção e controle de epidemias de dengue, uma ação de competência da atenção primária é, tá? A identificação e a eliminação de criadouros domiciliares, o manejo clínico dos pacientes com sinais de choque, a internação hospitalar para os pacientes que apresentam sinais de gravidade, a consulta de retorno para todos os pacientes atendidos na unidade de saúde e, por último, a identificação e estadiamento de casos suspeitos de dengue que dão entrada na unidade de saúde. Bom, a meu ver, galera, a atenção primária, né, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde e também com as diretrizes, a atenção primária está relacionado com o início, né, aquilo que se faz inicialmente quando se tem algum problema de saúde. Então, nesse caso, né, eu coloquei aí a letra E, que seria identificar e fazer o estadiamento dos casos suspeitos de dengue que dão entrada. Então, fazer tipo uma triagem mesmo dos casos para saber o que pode ser dengue. Então, essa seria uma atenção primária. É claro que identificar e eliminar criadouros domiciliares é uma ação de prevenção, porém essa não é totalmente direcionada para a parte da saúde, né, que ocorre ali num centro de saúde. Então, por isso eu achei, no meu caso, né, a meu ver, a que se encaixa melhor foi a letra E. A 67 fala que, para marcação e orientação dos quarteirões, são usados algarismos e sinais convencionais indicativos nas suas esquinas. Nesse sentido, a marcação que mostra aí indica. Aqui já está falando um pouco sobre a parte geográfica, né? E esses pontos eles indicam, então, aqui a letra B, final do quarteirão de número 45. Por quê? O círculo preenchido, ele indica final, tá? E a setinha indica a direção. Se ele não tivesse esse círculo inicialmente, ele indicaria que o quarteirão 45 começa naquele local. Mas como ele tem o círculo no início e no fim, indica que naquele local é o final do quarteirão, tá? Então é por isso. Já no 68 fala: aplicação de uma camada de inseticida de ação residual nas paredes externas dos depósitos situados em pontos estratégicos por meio de aspersor manual, com o objetivo de atingir o mosquito adulto que pousarem nesses locais, é denominado, né, aplicação do inseticida, vou ler de novo aqui, de ação residual nas paredes de depósitos situados em pontos estratégicos por meio de um aspersor manual, certo? E a ideia é atingir o mosquito adulto. Isso é chamado de tratamento perifocal, tá? Perifocal. É realmente uma questão bem específica. Lembrando que o ultra baixo volume tem a ver com aquela fumaça, né, que é jogada nos locais, então não é com aspersor manual, por isso não poderia ser aí a letra D. Espacial é um pouco mais amplo, né, e o focal, né, ele seria em um único local. No caso aqui ele fala situados em pontos estratégicos, então por isso chamado de perifocal. Já a 70 aqui, chegamos na última questão, que fala acerca dos acidentes com escorpiões. Então, aqui as alternativas, as afirmativas para considerar verdadeiro ou falso. O escorpião amarelo, o cerro, né, T. cerulatus, representa a espécie de maior preocupação em função da ampla distribuição em todas as macro-regiões do país e do maior potencial de gravidade de envenenamento. Verdade, verídico, tá? Realmente ele representa uma espécie de muita preocupação, porque ele é muito frequente na zona urbana. Um acidente escorpiônico, cujas manifestações clínicas limitam-se à dor e parestesia local, é classificado como leve. Verdadeiro também, tá? É uma dor, parestesia, é tipo uma anestesia local, como se a pessoa parasse de sentir aquele local, tá? Começa a ter essa sensação de anestesia e realmente isso acontece e acaba sendo realmente leve, ok? Então, como eu falei, o escorpião amarelo
ele é mais frequente na zona urbana, mas não tão frequente assim, tá. Só que ele é mais frequente que as outras espécies de escorpiões. Então, na terceira sentença, deve-se fazer a limpeza do local com álcool a 70% e aplicar compressas geladas a cada 30 minutos. O local, né, no caso, quando se tem um acidente com o escorpião, quando é picado com o escorpião. Tá certo isso? Não, exatamente, tá? Não. É falso. É falso por quê? Porque, o ideal é limpar o local com água e sabão, e a compressa tem que ser morna e não gelada, tá. Mas o ideal é limpar, mas procurar uma orientação imediata mais próxima do local da ocorrência, certo. Então não faz essa limpeza com álcool 70 e mais com água e sabão, que também vai ter um efeito microbicida, né, ele vai ter um efeito para impedir infecções por micro-organismos, ok? Bom, gente, eu fico por aqui. Essas foram as questões e a minha análise aí das questões dessa provinha que foi bem chatinha aí, com muitas questõezinhas que você tinha que lembrar de um conteúdo muito específico, né? Mas é isso aí, espero que vocês tenham ido bem. Até mais.